Bem-vindos a mais um episódio do Capilarcast. Hoje eu tenho um convidado muito bacana que já vou apresentar para vocês, mas antes, como sempre, eu quero agradecer a todos que sempre assistem aqui os nossos episódios, tanto os episódios anteriores quanto esses novos que estão vindo, e cada dia com um tema, com um assunto diferente aqui. E dizer para vocês, né, agradecendo sempre primeiramente aqui os nossos apoiadores que fazem parte desse programa, né? Porque sem eles não iria acontecer esse programa. E aí hoje a gente tem um tema muito legal, que é... A gente falou aqui de transplante, falou de saúde capilar, tá? Falou aí de parte de estilo de cabelo, né? Com o Iago no último programa. E agora a gente traz algo falando relacionado aí para os profissionais, falando um pouco de marketing, falando de umas ideias novas na área do marketing, que eu tenho aqui como convidado o Alan Santos, que ele é da Indica Serra Gaúcha. É isso aí, ele tem uma página e a gente se conheceu por quê? Porque o Alan me encontrou por conta de um detalhe em relação a um pouco de não estar gostando um pouco alguma questão do cabelo dele, mas enfim, a gente se conheceu e eu achei muito legal ele vir contar a história dele e eu vou passar para ele essa bola agora do podcast. Quer contar, Alan? Conta pra gente quem é esse cara, da onde surgiu essa ideia da Indica Serra Gaúcha, que é uma página que vem crescendo muito, é muito legal, já tá divulgando muitos estabelecimentos. Mas me conta, da onde que tu vem, o que que tu fez, qual que foi a ideia? Conta aí pra nós que a gente quer te conhecer. Vamos lá, então. Jonathan, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, é um prazer, tô bem feliz de estar aqui participando desse teu baita projeto aqui, que já é um sucesso, tá? Obrigado. Então, começando a falar um pouco da história. A questão da página, ela iniciou, na verdade, é uma ideia que eu já conhecia de algumas páginas grandes de São Paulo, né? Tinha uma página grande específica chamada Sampa Dicas, que é de São Paulo. Hoje, praticamente, eu acredito que é a maior página de dicas do Brasil, né? E eu tinha muito como referência isso, lá no final de 2022. Eu achava muito massa o jeito que o cara falava sobre os estabelecimentos, né? Também ele conhecia vários lugares novos e... Era uma oportunidade que eu via de conhecer lugares novos também e criar um certo conteúdo, né? Que eu sempre quis gerar algum conteúdo pra internet, agregar de alguma forma. Achei muito bacana a ideia lá no início, né? E até na época eu lembro que ele largou até ele abriu um treinamento para quem quisesse fazer esse tipo de trabalho também, né? De criar Na época ele tinha um curso que era guia de bairro, né? Porque lá em São Paulo é um país. Sim, cada bairro de São Paulo é praticamente uma cidade, né? Aí, na época, o nome era algo do tipo de criar um guia de bairro, né? Aí eu até fiz um treinamento dele pra ver como é que funcionava esse meio e tudo mais assim, né? Ele abriu, hoje em dia não tá mais aberto, pelo que eu já andei sabendo, não tá mais aberto vagas nem nada. Aí eu fiz esse treinamento, um treinamento pequeno na época. Mas eu engavetei a ideia porque eu tava com outro projeto em andamento e ia ser duas coisas pra mim ter que tocar e ia ficar muito maçante. Aí eu acabei engavetando isso, né? Mas eu achei muito bacana na ideia. Fui pesquisar aqui em Caxias, fiz uma análise. Aqui em Caxias não, que nós estamos em Bento agora, né? Mas aqui na região fui pesquisar isso e tinha ali duas páginas com mais relevância, né? Na época. E eu pensei, caramba, é um ramo legal de trabalhar, né? Bem dinâmico, a gente, né, produz um conteúdo para os estabelecimentos, é uma oportunidade para a gente conhecer novos lugares também, mas acabei engavetando. Aí se passou aí 2023, ali 2024, no finalzinho de 2024, acredito que ali início de novembro, final de outubro, eu resgatei essa ideia, né? Até comentei com a Júlia sobre isso. Daí eu falei pra ela, tipo, olha, tem uma ideia lá que eu conheci lá em 2022, enfim. E tô com vontade de botar isso em prática agora, né? E a gente sempre tá saindo, conhecendo lugares novos e tal, né? E então começou. Daí eu criei o perfil, comecei ali publicar algumas fotos de alguns lugares que eu achava legal em Caxias. E comecei a entrar em contato com as pessoas pra mim produzir um conteúdo para os estabelecimentos, né? Daí produzir um conteúdo aqui, produzir um outro conteúdo ali, né? Mas meio que despretensioso. Claro, eu sabia que dava para monetizar isso, né? Para criar um espaço publicitário, mas meio meio despretensioso na época, né? Isso final agora de 2024.
Aí postei de um lugar, postei de outro lugar, já em vídeo, né? Eu comecei postando algumas fotos, aí depois já parti pro Reels, né? Uma criação um pouco mais elaborada de vídeo. E deu um bom resultado no primeiro momento, deu um bom resultado no segundo momento. Mas eu tava um pouco ainda, tipo, segunda, digamos, não era nem renda ainda, né? Era mais um hobby que eu estava tendo. Certo. Aí fiz um vídeo, enfim, daí passou um tempo, fui, gravei em outro lugar. Enfim. Aí eu deixei meio de lado, fiquei tipo um mês sem postar nada, né? Daí passou um tempo e teve uma sorveteria aqui, lá em Caxias, né? Que eu produzi um conteúdo pra eles. Imagina, estourou, viralizou, assim. Foi outro vídeo que viralizou, né? Foi um segundo vídeo que eu postei e viralizou também. E daí depois eles fizeram um evento fechado lá na sorveteria. E daí teve uma menina, eu acho que ela trabalha lá em Caxias, ela faz bastante essa questão ali de mídias sociais, ela produz bastante conteúdo, ela é influenciadora, enfim. Aí eu acho que ela tava organizando esse evento. Aí ela entrou em contato comigo pra mim participar. Aí eu cheguei nesse evento, né? Passou ali, acho que 1-2 semanas, eu fui nesse evento. Aí cheguei lá e a dona veio conversar comigo, né? E ela, não sei nem como te agradecer. E tu produziu o vídeo pra nós ali, cara, era um monte de gente vindo e mostrando aqui, olha, eu vim por essa página e tal. Que legal, vim conheci vocês através dessa página. Daí ali me deu um estalo, eu pensei, caramba, meu trabalho, né, deu resultado. Então, talvez dá pra mim investir nisso. Que show. Então, basicamente, daí depois comecei a entrar em contato com mais lugares, né, com mais frequência, comecei a produzir com um pouco mais de frequência, e depois se transformou no que tá acontecendo agora, né? E continua, né? Continua crescendo. A gente vem acompanhando e vê que é um trabalho que é legal. Mas além da página, hoje, eu sei que, na verdade, tu também tem um trabalho que hoje... Tu faz o trabalho de marketing. Tu tem essa página, mas também tu tem um conhecimento hoje na parte de estratégia, né, para negócios. A gente fala hoje para profissionais, para empresas, enfim. Tu também tem isso. Tu trabalha com isso hoje também? Sim. Ou, na verdade, agora teu foco é a página mesmo? É a página, mas eu também estou abrindo para a questão de consultoria, né? Mais para esse lado de mídias sociais de estratégia. Porque a minha página, eu iniciei ela agora no final de 2024, mas marketing em si, eu estudo há muitos anos, né? Já faz bastante tempo que eu comprava livros, enfim. Inclusive, eu tenho uma graduação em marketing em andamento, tô concluindo ela, né? Legal. Mas a maior parte do meu conhecimento de marketing foi em treinamentos, né? Comunidades que eu já entrei, e livros que eu já li. Enfim, um conhecimento que veio acumulando ao longo do tempo, né? E agora eu tô tendo essa oportunidade de mostrar o meu trabalho com a página e também em algumas... fora da página, que eu tô começando a abrir esse tipo de serviço também para donos de estabelecimentos que tem essa necessidade de bolar alguma estratégia específica para atingir uma dor específica do público deles, né? Entendi. E isso é muito legal porque, na verdade, a gente olha, querendo ou não... como eu falei, né? A gente se conheceu, inclusive tem vídeo meu lá na página, né? Da Indica Serra Gaúcha. O que é bacana é que como é que eu posso dizer? Eu achei muito legal pelo fato de que o teu grande foco ali tá na área, né? O que viralizou foi mais a área gastronômica. Isso. E aí tu acabou trazendo alguns outros segmentos. E a gente percebe como a parte da gastronomia ela é muito forte, né? Ela parece que pega mais, assim, o pessoal. E é muito legal porque eu acho interessante e é bacana hoje as estratégias, no caso do teu trabalho, que tu estuda, porque a gente pensa hoje, exemplo, tu criou essa página pra indicar, digamos, contar a história de lugares, mostrar lugares legais, que talvez, exemplo, eu tenho um monte de lugar que tu mostrou lá que eu nem sabia que existia, e se for ver é muito perto de nós. Então... hoje, para quem também trabalha com outros segmentos, tu também, daqui a pouco, tu faz trabalho com estratégias, né? Tipo, por exemplo, serviço de área estética. Com o teu conhecimento, hoje, com algumas ideias que tu tem das tuas criações, tu consegue ajudar, digamos, alguém que trabalha com área estética, tu consegue ajudar, né? Sim, com certeza. Porque no Instagram, enfim, Facebook, as redes sociais em si são redes de desejo visual. A pessoa primeiro ela compra com os olhos. Por isso que o setor gastronômico ele é muito forte nesse quesito, né? E o vídeo que eu procuro produzir, ele é um vídeo que a gente precisa fisgar a pessoa nos primeiros 3 segundos. Né? Tem uma regrinha dos 3 segundos no Instagram. Então, tu tem que fisgar a pessoa nos 3 segundos ali e tu tem que dar um motivo para ela olhar teu vídeo.
né? Então, por isso que é um trabalho, assim, um pouco até não digo maçante, mas a gente tem que ali fritar um pouco os miolos pensando como que a gente vai iniciar o vídeo ali, né? E tipo, cara, vale a pena assistir meu vídeo, entende? E a parte gastronômica é isso, né? E é uma coisa assim que, olhando o perfil de vários estabelecimentos da área gastronômica, eu noto que falta muito isso, né? Geralmente são... Nada contra, mas são imagens mais, tipo, criadas no Canva, de uma forma um pouco mais simples ali, né? E daí tu pensa assim, tu entra no perfil de uma pizzaria. Cara, o que menos tem no perfil da pessoa é pizza. Entende? Vendendo ali o produto da pessoa. Daí isso que eu procuro trazer pra minha página, né? E realmente, a proposta da minha página é essa. Mostrar a experiência que eu tenho no estabelecimento, né? E agora eu tô começando a abrir para outras áreas também. Estética, né? Como nós já fizemos um trabalho juntos, né? Com sua esposa, a Fran, também fizemos um trabalho com ela. Eu tô procurando abrir para outras áreas também e também estudando o público, como que o público reage a esse tipo de serviço, né? Porque, por exemplo, é uma coisa assim que por exemplo, que nem o vídeo que eu fiz com a Fran, né? Pra clínica dela ali. A gente conversou bastante, né? Eu estudei bem ali a proposta de trabalho dela e procurei criar um conteúdo de uma forma bem popular para conectar com o público. Certo. Pra não ficar aquela coisa muito científica, muito elaborada ali que as pessoas não se interessam, né? Aí fica uma linguagem um pouco mais popular. Tipo, olha, funciona isso, tu vai ter esse benefício, isso, porque, sabe? E sempre levantando dores. Porque o marketing em si, para qualquer área que seja, um marketing bem sucedido é o marketing que ele consegue atingir dores, né? E sanar as dores do público-alvo, seja em qualquer área possível. Né? Por exemplo, na estética. Na estética, por que a pessoa procura um procedimento estético? Porque ela tem uma dor. Aí entra toda a questão, assim, muita gente fala assim, mas estratégia de marketing e tudo mais, sabe? Cara, é bem mais profundo um trabalho quando tu vai fazer um trabalho de marketing, principalmente uma área de estética, uma área mais medicinal, uma área de psicologia, enfim. Porque tu tem aquela questão, né? Público-alvo, avatar, persona, né? Nicho. E tudo isso a gente tem que... Para ter um marketing bem sucedido em cima disso, a gente tem que procurar entender bem para quem que a gente está se comunicando. Entende? Quais os problemas que essa pessoa passa. Aí a gente cria persona. Existe no marketing um termo que se chama avatar, persona, enfim. Uhum. A gente tem que conhecer muito a nossa persona, né? Que é a personificação do nosso público-alvo. Então, o que a nossa persona ela escuta no dia a dia? Né? O que ela passa? Quais são as frustrações dela? Quais que são os desejos dela? Né? O que ela gostaria, sei lá, de levantar de manhã cedo, olhar no espelho e gostar nela? Seja um procedimento estético na pele, no nariz, na barriga, no cabelo, né? Eu conheço alguns amigos meus que, cara, só falta, sei lá, dormir de boné porque se sente muito inseguro por conta do boné. Sei lá, sai com uma menina, não deixa a menina passar a mão no cabelo porque senão vai aparecer alguma entrada, alguma coisa ou outra, né? Certo. Então, é uma dor que o cara tem. Sim, aí, quando a gente atinge essa dor ali com uma estratégia eficaz de marketing, uma boa oferta, né? Porque uma oferta nada mais é do que tu tá dando uma solução pra pessoa. A pessoa tem uma dor e essa dor ela precisa ser sanada, né? É isso aí. Essa questão que tu tocou na parte do... Aí a gente falando agora bem isso, né? De assunto capilar mesmo. E é legal ter esse conhecimento porque às vezes o profissional fala, né? A gente sabe que o cliente chega lá, não tira o boné por nada e aí o cliente ele... não me incomoda, mas se eu puder melhorar, não, incomoda. A verdade é que incomoda, né? Então aquela questão, eu conheço e tive clientes que a esposa, as namoradas comentam depois, me mandam foto num sábado à noite, exemplo, jantando num restaurante bem legal, que as pessoas tinham condições financeiras de frequentar aquele ambiente, mas não iam porque o cara não tirava o boné, então ele se sentia com vergonha de usar uma roupa melhor. Como é que o cara ia usar um blazer, uma roupa mais elegante social, de boné? Né? Então elas mandavam, ficou muito bom, porque hoje ele já não passa para as pessoas o aspecto que ele é calvo. Então ninguém fica olhando para a cabeça dele, então ele se sentiu confortável de tirar o boné. Então isso é muito legal. E é legal entender porque para um profissional que entende a área do marketing, a parte de marketing, porque não é muito a questão da gente focar em só vender, e sim mostrar para uma pessoa que existe a solução para ela, existe alternativas bacanas para ela passar por isso, né? E é legal essa estratégia e o conhecimento de quem entende de marketing, porque uma coisa é, de repente, você vender uma caneca, vai ter uma estratégia, a parte ali de alimentação, tu mostrar a experiência, e também contar a experiência de como seria a melhora da vida da pessoa se ela
tirar o boné e fizer um procedimento estético, né? Tanto capilar quanto outro procedimento. E o que eu ia também te perguntar sobre hoje, ia te perguntar pra você daqui a pouco dar uma ideia, assim, digamos assim, ó. Hoje tu cria os teus vídeos na área gastronômica. Ou sim, tá expandido para outra área. Qual que seria mais ou menos a ideia que tu pode pensar quando tu vai elaborar, digamos, um vídeo hoje para um outro tipo de estabelecimento? Tu comentou que tu faz todo um estudo, né? Então tu faz aquele estudo que muitas agências às vezes não fazem, né? Isso eu já percebi que é legal, porque às vezes o pessoal foca muito nisso, na imagem bonita, naquela foto elaborada, mas esquece de mostrar a experiência. Então hoje, como é que tu pode comentar com a gente um pouquinho como que tu faz? Exemplo, tu já comentou que estuda, mas como que tu segue esse caminho? Poxa, a mesma estratégia não vai servir para um pro outro, né? Cada um tem a sua. Mas como é que tu pensa hoje esses quadradinhos de colocar, pô, agora eu tô numa estética, agora eu tô vendendo pizza, agora eu vou vender um X. Como é que tu pensa assim, que tu cria essa estratégia para te fazer os vídeos legais que a gente tá fazendo? Cara, tem uma analogia que ela é um pouquinho boba, assim, mas faz muito sentido, que é assim, ó, quando tu compra um livro, tu tá comprando um livro ou tu tá comprando ali o tempo que teve o pesquisador para criar o livro? A experiência dele, tu tá comprando a experiência do cara. Né? E é mais ou menos por essa linha que eu tento criar os meus conteúdos. Vai criar um conteúdo sobre uma lavanderia, por exemplo, né? Que nem eu tenho um conteúdo postado no meu perfil lá de uma lavanderia. Tá, mas tu tá vendendo ali as tuas roupas lavadas ou praticidade, ganho de tempo? Né? Por um preço justo. Então, ali eu tô vendendo, né? No caso, criando conteúdo para o cliente, para ele ver que ele tá ganhando tempo com aquilo ali. Apesar que a nossa região ela não tem muito cultura de lavanderias, né? Ainda precisa ser um pouco mais trabalhado isso na região, né? Sim. Mas tem bastante mercado para isso, que eu acredito. E ramo estético também. A gente não tá vendendo o procedimento em si. A gente tá vendendo a solução que aquele cliente vai ter, uma melhora de vida. Né? É a mesma coisa que, por exemplo, o cara vai fazer, sei lá, um procedimento que nem eu fiquei sabendo uma vez de uma antiga colega minha de trabalho, né? E que ela tinha um narigão, assim, né? Tinha um narigão, assim, ela se sentia muito desconfortável. Né? Ela tava sempre um pouco para baixo, quando ela ria, ela botava a mão no rosto, né? E isso era uma coisa até que o namorado dela, ele falava bastante, né? Tentava ajudar ela nessa questão da autoestima, mas não adiantava. Né? Ela se sentia muito insegura por conta disso. E passou um tempo, né? E ela teve mais condições de fazer uma rinoplastia. Cara, ela mudou da água pro vinho, era outra pessoa. Andava na empresa cantando e assobiando e feliz da vida, né? E teve outras confraternizações que nós tivemos, né? Com o namorado dela junto, até ele brincava. Que como foi a mudança que ela teve na autoestima dela. Né? Isso aí impactou demais. Ou seja, ela pagou um X, determinado valor ali pelo procedimento, mas ela não pagou pelo procedimento, ela pagou pela transformação que ela iria ter com aquele procedimento, né? E entrou pra academia e, enfim, começaram a viajar, toda hora postando foto, tu nota a mudança que a pessoa tem nesse aspecto, né? E ali no meu conteúdo que eu procuro fazer, é isso. É tanto na gastronomia, que é, por exemplo, na gastronomia ali, cara, tem uma coisa diferente ali, com preço legal, uma coisa bonita. Eu tento deixar aquilo mais bonito ainda pra a pessoa pensar assim, ó. Caramba, onde é que vende isso? Entende? Tanto que os vídeos que eu posto, eu não gosto, mas isso é uma coisa minha, né? Mas eu não gosto nem de, por exemplo, postar à frente, fica aqui em tal lugar, sabe? Mostrar o lugar ali. Porque eu penso assim, ó, se a gente consegue mostrar que aquilo é um benefício grande pra pessoa, né? Que aquilo vai sanar uma dor dela. Ou é algo, assim, muito bom, que ela precisa conhecer. Cara, a pessoa vai aonde precisar pra comprar, pra ver, vai mandar mensagem e tudo mais. Verdade. Isso é bem verdade, isso. E é um... É que nem tu comentou ali, eu também tenho esse pensamento. No primeiro momento, a pessoa, muitas vezes, ela tem uma dor e ela procura um serviço. Aí ela tem essa dor, ela procura o serviço. Aí, às vezes, o serviço é mais caro do que cabe no bolso dela. Uhum. Muitas vezes pode ser que sim, né? Uma cirurgia, um procedimento maior. Só que eu sempre procuro comentar e pensar dessa forma. No final de tudo, o valor que ela investiu, ela nem vai mais lembrar. Porque a gente trouxe a solução. Então, tu resolveu dizer,
Se cobrar barato e tiver problema, a pessoa vai se frustrar ainda mais. Então, aquele dinheiro de R$1.000 teve problema, é muito pior do que 20 mil solucionado. Exato. Porque a pessoa vai... Tipo, ela vai ter solucionado. Vai dizer, pô, saiu caro sim, mas hoje eu tenho outra vida. E nada é melhor do que a pessoa se sentir bem, né? Não tem como ninguém viver. Uma pessoa feliz é uma pessoa, a gente pode dizer, quase sem problemas, né? Porque problema é... uma doença, uma coisa séria. Agora, tem muita gente que não tá feliz e às vezes coloca em qualquer coisinha um problema. Mas eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho pra aquilo. Cara, às vezes tu não vai ter, mas se tu tá feliz, tu dá um jeito, tu vai lá, tu consegue. Agora, problema mesmo, eu acho que é quando é questão de saúde, quando pega mais a fundo. Mas, falando disso, hoje também eu te perguntar. Tu continua com o pensamento de abrir os leques, né? Sim, com certeza. Tu continua com essa ideia, digamos, então, daqui a pouco assim... tem alguém aí que tá nos assistindo, que tem uma barbearia, que tem, sei lá, um salão de beleza, alguma coisa assim. A Indica Serra Gaúcha continua e tá disponível para ir lá e gerar esse conteúdo para esses estabelecimentos, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. O que eu procuro analisar num lugar, isso é uma questão até para, né, quem estiver nos assistindo, olhar um pouco para dentro do seu negócio, pensar assim, qual que é o meu fator competitivo? O que eu tenho aqui que é o meu diferencial? Né? Porque hoje em dia, muitas empresas falam, mas eu não tô faturando muito, né? Sei lá, tantos anos atrás, meu faturamento estagnou e só diminui. Cara, talvez tu não esteja sendo muito competitivo, né? Então, pra gente divulgar um lugar hoje, eu olho muito a proposta que o lugar tem. A proposta que o lugar tem, ou algo que ele tenha de diferente ali, que dá pra gente aumentar aquilo, sabe? Deixar aquilo mais atrativo ainda e mostrar, né? Porque todos os estabelecimentos que eu postei até hoje ali, né? São estabelecimentos que eu acredito bastante, né? Então, em todas as áreas ali, uma coisa que eu sempre olho, né? E isso é bom o empresário olhar para dentro do próprio negócio e pensar, bom, o meu produto, ele é competitivo, né? Ele tem algum fator, assim, diferencial, que o cara vai querer comprar de mim e não vai querer comprar do cara ao lado aqui, né? Hoje em dia, toda empresa precisa ter um serviço diferenciado, algo que a empresa ofereça, sabe? Que seja algo, realmente, uma diferenciação de mercado. Legal. Né? E o que eu ia te perguntar também, que agora vem o assunto, eu vou lembrando aqui. Existe uma ideia, como essa parte de estratégia em marketing aí, e talvez aí muitas pessoas vão se conectar com esse tema agora, é muito importante. Existe aquela questão assim, do serviço mais pulverizado, quando falam. Todo mundo tá fazendo isso. Uhum. A barbearia tá abrindo uma em cada esquina, a micropigmentador de sobrancelha tá fazendo, tem 1 milhão de salão. E aí existem alguns serviços que eles têm poucos profissionais fazendo. Né? Exemplo, o meu trabalho é muito pouco profissional fazendo. Sim. E aí a gente às vezes tem essa dúvida. Pô, é legal tu tá num universo que é poucos, porque tipo tem menos concorrência. E às vezes é ruim tu tá num lugar onde tem muita concorrência, muita gente fazendo. Existe também algumas estratégias específicas para isso? Para pensar que, exemplo, eu não consigo atingir tantas pessoas porque sou só eu, talvez teria que ter mais gente fazendo, ou não. Daqui a pouco tá faltando algo do trabalho. Mas essa conexão assim, como é que tu vê isso? Tipo, tem muita gente, mas, pô, se tem bastante movimento também. E quando tem pouco, é bom ou talvez pode ser um fator ruim ali? Cara, quando tem muita gente no mercado, é sinal que o mercado já tá validado, né? E o sol bate pra todo mundo, né? Então o mercado já tá validado. Tem gente já botando dinheiro ali e já fomenta, né, a economia. Quando é um serviço onde tem poucos profissionais ainda, né? Que é, no caso do teu caso, de micropigmentação, que na região ainda não foi muito bem... Não está sendo muito difundida, né? Com muitos profissionais. É algo novo, então é algo que... É um tipo de estratégia que a gente tem que ter para educar o público, né? Porque é algo novo, muita gente não conhece. Então tem que partir de um pressuposto que a gente tem que educar o público, sabe? Bom, o meu trabalho é esse, eu resolvo esse problema, sabe? Muitas pessoas não conhecem, né? Tanto que até no boca a boca, depois que eu te conheci a tua proposta de, né, como funcionava o teu trabalho, eu falava pra várias pessoas, caramba, existe isso mesmo? Eu sabia que só tinha, sei lá, micropigmentação pra... Sobrancelha, tem pra boca, se não me engano, né? Labial também. Isso aí. Mas não fazia ideia que tinha pra cabelo. Aí, olhando no teu perfil lá, tu atendia mulheres, atendia homens, pessoas mais idosas, né? Pessoas mais jovens. Então, é uma coisa assim que precisa ter uma educação, porque é um mercado novo, né? Digamos que é um oceano azul, né? Que nem muita gente fala. É um oceano azul.
E é um mercado que tem muito potencial ainda, mas precisa ter essa educação, né? Sim, exatamente. E isso eu falo até para vários profissionais da minha área, né? Hoje, falando da minha área da técnica hoje de microcapilar ou nanocapilar, como a gente tá falando, é justamente isso. Talvez muitas pessoas que vão nos assistir da parte dessa estratégia do capilar, vive isso. Né? Porque eu vou pra tudo que é lugar, né? Eu tava no Rio agora esses dias, e aí tu vai pra uns centros maiores, tu percebe que a mentalidade lá é um pouco diferente, mas também muito por talvez ter mais profissionais já, e aí cada profissional vai atingindo um grupo de pessoas através dos seus conteúdos orgânicos, ou às vezes através dos seus anúncios naquela região, e vai alimentando, e tu percebe que o povo vai tendo já mais... Não é aceitação, mas já vai tendo mais um entendimento, fica mais fácil tu falar daquilo. E já que nem pra nós aqui, exemplo por ter, hoje tem poucos profissionais, exemplo, tem eu, daí tem mais alguns profissionais aqui na volta, mas é muito pouco. Aí tem profissionais bons em Porto Alegre, mas talvez é mais 1 ou 2. Então, se for analisar a nível de Rio Grande do Sul, é muito pouca gente fazendo. E eu sinto justamente essa dificuldade, sabe? Eu sinto essa questão, às vezes, às vezes tu tem a sensação de ter que provar muito, né? Então, por fato de uma pessoa do nada te ver, ela não entende nada, ela dá isso, aquilo, ou às vezes já viu alguma coisa que não deu certo, né? Como tem em todos os serviços, mas como é algo novo, fica aquela pedra. Mas é muito legal a tua dica, até pro pessoal que trabalha na área do capilar, entender que é um oceano azul, então é bom, às vezes, tu tá elevando aquilo, mas gerar conteúdo, né? Ter a estratégia correta para gerar a conexão e explicar para as pessoas e fomentar isso que é um procedimento bacana. E tem um complemento aí que é... Não, que nem eu aproveitando esse gancho que tu tava falando, né? Essas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, né? As regiões um pouco mais lá para cima, que nem a gente fala, né? Já é um público... São lugares onde já tem vários tipos de serviços, produtos e tudo mais. Coisas que às vezes nem não chegou para nós aqui ainda, né? E o pessoal é mais o pessoal já tem uma certa educação quanto a isso. O pessoal já conhece como que funciona, né? Já sabe que tem profissionais que executam, como que funciona aquele trabalho. Isso eu noto também até na questão com a página, né? Na minha área. Que lugares onde já trabalharam com algum tipo de serviço de influência, né? De influenciador, com algum tipo de vídeo, a pessoa tem uma propensão a te aceitar melhor. Te ouvir como que funciona o teu trabalho melhor. Porque a pessoa já fez um trabalho com outros influenciadores, né? E fica um pouco mais fácil tu ter uma comunicação com essa pessoa. Agora, lugares onde nunca fizeram esse tipo de trabalho, né? Algum tipo de marketing de influência, né? Onde a gente cria um conteúdo. Assim, é um marketing mais terceirizado, porque a gente vai lá e mostra a nossa experiência no lugar, né? E marca eles lá. A gente tem que ter essa questão de tu educar ali o teu cliente, né? O dono do estabelecimento. Olha, funciona assim, né? A gente se comporta como cliente, porque realmente a gente tá tendo uma experiência lá, né? E tudo Legal. É filtrado, né? Tudo é filtrado também. Tipo, eu posso se eu gosto mesmo, né? E daí a gente tem todo ali um trabalho de trocar ideia, conversar, né? Explicar como que funciona ali, como que é editado o vídeo, né? E, enfim, como que funciona todo o procedimento. Mas eu acredito que todas as áreas, mesmo quando não tem tanta concorrência, a gente tem que entrar muito com essa questão de tu gerar conexão, né? Gerar conexão através de produção de conteúdo. Show. Hoje também eu enxergo isso, eu vejo muito isso. E o dia que tu me comentou sobre que tu estarias abrindo essa possibilidade, né? Para outros ramos, outros nichos, e acho que é muito bom também, porque acredito que a pessoa que tá consumindo o teu conteúdo lá da parte gastronômica, ela não tá só também se alimentando, né, de alimento, digamos, de pizza, X, ela também faz algum procedimento. E ela lava roupa, a gente divulgou da lavanderia, ela pode fazer um procedimento estético na área capilar, na área do botox, do odontologia, enfim. Então é muito legal hoje, porque eu vejo a força que isso traz, né? Porque até então a gente, quando fala muito assim de influenciador, a gente lembra muito da parte dos influenciadores que vinha ali atrás, né? Sim. Que tinha uma mulher lá, um cara que viralizava um vídeo e eles começavam a divulgar. E isso foi mudando um pouco. Hoje, exemplo, eu tenho até alguns dos nossos apoiadores, que depois eu vou
passar o teu contato para os apoiadores nossos aqui. Tem loja de celular, tem loja de roupa, que eu sei que às vezes investem, eu vejo, cara. Investe às vezes em alguns influenciadores que parece que não tá funcionando muito mais, né? Então eu até ia te fazer essa pergunta. Por que talvez que alguns desses influenciadores, assim, que a gente via tão grande, ou daqui a pouco algumas pessoas que vêm tentando trabalhar com isso, porque é um negócio legal, né? Por que às vezes pode não dar certo? A gente vê, às vezes, lá tem uma pessoa que tem 20, 30 mil seguidores, e todo mundo fica, uau, né? Mas às vezes, se não souber entregar o conteúdo, tentar, o que eu vejo, né? Tentar, às vezes, vender. As pessoas sentem que aquilo lá tá influenciando, tá tentando vender. Por que às vezes não tá dando certo mais? Isso é uma pergunta que eu te faço, muito vinda até de alguns apoiadores nossos, alguns amigos que percebem isso, investem às vezes pesado e não tem retorno. Por que tu acha que isso pode acontecer? Cara, tem vários fatores. Primeiro de tudo é que o marketing ele é muito incerto, né? Tu pode fazer um vídeo para um estabelecimento hoje, sei lá, o cara vende hambúrguer, viralizar ali 200, 300, 400 mil visualizações, e tu fazer um vídeo para uma loja de, sei lá, sapato, né? Um próximo vídeo para uma loja de sapato e dá, sei lá, tipo, 1.000, 2.000 visualizações, né? Não, é uma coisa muito incerta, né? Mas depende muito do trabalho de cada pessoa. Porque tem várias pessoas que viralizam, né? Tem muitos seguidores hoje em dia porque viralizou por algum tema específico, né? Eu conheço influenciadores que, tipo, o assunto dela é mais maternidade, é mais casamento. Aí quando ela vai divulgar alguma outra, sei lá, uma loja de celular, uma loja de iPhone, enfim, não casa muito bem. Talvez o público dela não aceite muito bem aquilo ali, né? Aquela oferta que ela tá fazendo. E eu acredito que as pessoas, elas estão mais convictas, o público tá mais convicto com coisas comerciais e não comerciais, né? Porque o marketing que mais aqui ainda tá em alta, né? Que é o marketing de influência, mas uma influência como? Que tipo, cara, é assim, tu vai ter isso daqui, sabe? Tipo, sei lá, tipo, experimentei, tu vai ter isso daqui, funciona dessa forma, né? Tu vai ter esse benefício. Daí tu deixa na mão da pessoa decide se vai fazer ou não, né? E depende muito, por exemplo, eu já tive alguns segmentos de negócio que entraram em contato e eu recusei, né? Por conta que eu olhei a proposta da pessoa, né? Eu olhei a proposta de valor ali do negócio e, cara, não casava com o meu público. Então, eu preciso ser honesto pro empresário também. Ó, cara, o teu negócio, ele não comunica, né, diretamente com a audiência que eu tenho. Então, talvez tu não vai se beneficiar do meu trabalho. Entendi. Né? Porque daí, senão a pessoa vai estar ali me pagando para mim falar, talvez, a experiência, né? Ou falar do negócio dela, como que funciona. Mas a pessoa não vai ter o retorno esperado. Sim, porque... Não, pode concluir. Não, e tem essas coisas, né? Tem essas questões também. Já teve ali uns 2 estabelecimentos que entraram em contato e, né, precisei fazer um pouco essa triagem ali e realmente não comunicava mesmo, né? E daí eu sou sincero com a pessoa, enfim, ó, hoje em dia, por enquanto, eu não tô fazendo, né, esse tipo de divulgação, porque acredito que não casa, né? E a pessoa não vai ter o resultado, né, que ela merecia ali divulgando na minha página. Sim, porque às vezes daí o que acontece? O pessoal vai olhar a tua página e vai... Poxa, né? Tu tem vídeos lá com 200, 300 mil visualizações, tem tudo isso de seguidor e às vezes acha que então, eu vou investir contigo porque tem. Mas às vezes se o público não casar, vai acontecer isso que tu comentou. A pessoa vai investir, mas... de repente não vai ter o retorno que ela espera. Então pode ser muito isso. Então isso é legal. E aí tem essa... Dá uma dica então. Agora eu vou pedir pra ti. Justamente pra estabelecimentos no geral. Serviços, lojas. O que esse pessoal às vezes... Isso pode ser muito legal. O que é importante esse pessoal olhar quando a questão de influenciadores procuram? Sou influenciador, trabalho. Quero vender o meu serviço... de influenciar a tua marca. O que é importante, talvez, esses empresários ficarem de olho? É o seguidor? É a visualização? É a rotina? É o dia a dia? O que tu poderia dar de dica, assim, rápida até, para esses empresários investir certo? Cara, é muita questão do conteúdo da pessoa se conectar com o público dela, né? O teu produto, de alguma forma, ele tem que se conectar com o público que esse influenciador tem, né? Vou te dar um exemplo aqui de alguns que eu acompanho, né? Tem influenciadores no ramo automotivo que eu sigo, acompanho nas redes sociais. E os caras têm lá, tipo, 100, 200 mil visualizações. E o público desses caras são altamente engajados, né? Os caras falam, a noite e dia de roda, de amortecedor, de BMW e motor não sei do que, escapamento, upgrade e tudo mais assim, né? Então, por exemplo, tu tem uma loja onde tu vende pneu
vende rodas importadas de carros importados e tal. Cara, esse influenciador é um influenciador ideal que tu poderia entrar em contato, né? Porque a comunicação do cara casa com o teu negócio, né? Agora, vamos supor, tipo, tu tem, sei lá, uma loja de sei lá, vende brita, entende? Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, cara, tu pode ganhar ali uma visibilidade, enfim, mas não vai ser uma coisa que a pessoa vai, tipo, tá, beleza, sabe? E tem que ver muito essa questão de conexão, né? Tu vai investir em algo, tem que ter uma conexão com o público. O meu perfil em específico, ele é um guia, né? Eu não tenho ali um nicho específico. Agora eu tô abrindo, né, para outros segmentos, né? Para hospedagem, inclusive, já tem alguns parceiros marcados para fazer um trabalho para hospedagens, cabanas, porque casa muito isso, né? Claro. Lazer, gastronomia, experiência, né? Agora, futuramente, viagens também. Quero mostrar todas as experiências. Mas o que eu poderia falar mais, né, de dica, assim, para esses empresários investir em influenciadores que tragam algum retorno para eles, de fato, procurar influenciadores que tenham um público bem engajado, né? E se comuniquem com um segmento específico de pessoas, com um grupo específico de pessoas, né? Sei lá, um público masculino, o cara se comunica mais com os homens assim e tem determinada comunicação, né? Ele tem determinada comunicação, ele fala sobre alguma coisa. Cara, se o teu produto casar com a comunicação do cara, tem grande chance de ter sucesso. Entendi, perfeito. E hoje não entra também só a questão de números, né? Tem que entender isso, que muitas vezes o pessoal faz um investimento, exemplo, faz um investimento com o Alan ali, com a Indica Serra Gaúcha, tá? Vai fazer um vídeo contigo. Pode ser que o vídeo viralize muito, e isso traga um engajamento, mas pode ser que num primeiro momento não vai existir um retorno financeiro para esse estabelecimento. Porque talvez tem muita gente que vai ficar na mente, vai ficar vendo, vai conhecer, vai entrar no Instagram e daqui a pouco vai vir, ou daqui a pouco também vai vir e não vai dizer de onde, né? Eu vi lá, né? Às vezes não tem como saber, exemplo. Se eu for eu tenho vontade de ir numa pizzaria, num restaurante que tu postou lá. Provavelmente eu não vou chegar lá pro dono, ou daqui a pouco eu vou chegar, vou sentar, vou jantar e não vou dizer, eu vi lá. Seria legal, é bom eu falar porque o cara vai entender que veio de lá. Mas muitas vezes não vai ter como saber, né, de onde veio. Então, o que é legal, acho que os empresários entender que às vezes o investimento, ele é pra te ter ali um conteúdo, tá sendo visto, daqui a pouco sim, tem um retorno rápido, muita gente chama, como eu já vi que tu colocou, né, que tem pessoas lá que te comentam, né, pô, lotou minha casa depois do teu vídeo. Sim, né? Sim. E como tem gente, daqui a pouco tá dando certo, mas o pessoal não tá tendo um controle, então não tem como saber, né? Mas isso é meio que natural também, né? Não tem... É natural. E muitos influenciadores, né? Eles trabalham com a estratégia de cupom de desconto, que é uma forma do empresário ali, tanto o empresário quanto o influenciador, metrificar, né? Tipo, tantas pessoas vieram, né, do cupom de desconto, né? Eu, particularmente, eu nunca peço cupom de desconto. Em qualquer lugar que eu vá, assim, não tem... eu procuro não falar muito sobre isso, né? Tipo, cara, realmente eu mostrar a experiência que eu tive no estabelecimento e tipo, pessoal... É bom, comida é maravilhosa, lugar sensacional, vale a pena ir, né? E, claro, hoje em dia, cada vez mais eu tenho ótimos feedbacks dos estabelecimentos, até do público mesmo que vem e fala, cara, fui lá, muito bom aquela pizzaria que tu falou, né? Fui lá, naquela hamburgueria lá que tu citou ali, muito bom, naquele restaurante, enfim. Cada vez mais eu tenho esses feedbacks, né? Principalmente de empresários. E isso é uma coisa muito bacana, porque assim, também tem a questão que nem tu falou, muita gente vai... né? Olha lá, tipo, compartilha pra namorada, compartilha pro namorado, enfim, gostam, mas não falam. Mas quando a pessoa vai, se a pessoa vai e tem uma experiência ruim, cara, é muito mais fácil a pessoa dizer, eu vim por aqui, ó. Você não te manda mensagem, alguma coisa do tipo, né? Pra mim, ali nunca aconteceu. Ainda não aconteceu de me mandar mensagem, tipo, fui lá e não gostei, né? E, enfim, teve um estabelecimento mas isso aí é um ponto positivo, né? Teve um estabelecimento que a gente fez um vídeo, soltei o vídeo, no final de semana lotou. Lotou. E foi uma pizzaria até. Daí na outra semana eu fui trocar uma ideia com a dona, né? Perguntei, e aí, como é que foi, né? Como é que tá sendo a repercussão do vídeo e tal. Eu vi que tava viralizando, né? Assim, em questão de dias passou de 100 mil visualizações, né? E muito comentário, muito compartilhamento. Daí eu fui falar com a dona, né? Daí ela me disse, olha, cara, a gente teve que fechar, agora último sábado, né? A gente teve que fechar ali o delivery e tinha fila, né? A fila de espera era de 1 hora, né? Lá em Caxias, inclusive, a pizzaria. Caramba. E a gente daí eles tiveram que contratar pra próxima semana outro pizzaiolo, né? E comprar outro forno, né? Porque eles não estavam dando conta ali.
Daí, claro, gerou atraso, né? Algumas pessoas foram até no comentário, fui lá e demorou, né? Sim, é normal, porque talvez a casa não estava ainda muito estruturada para receber aquele volume grande de pessoas, né? Aí, claro, gerou ali uma reclamação, mas não foi uma reclamação pela pizza que estava ruim, né? A empresa ali não estava muito estruturado no momento, né? Deu aquele boom de movimento e, é claro, depois eles aceitaram os feedbacks, né? Eles olharam ali os comentários, enfim, a gente trocou ideia. Isso foi muito importante, esse feedback do público, para eles melhorarem e aumentarem a capacidade deles, né? Aumentar a estrutura. Legal, se eles entenderam que naquele momento algo trouxe muita gente que eles não estavam preparados para aquele número de pessoas, né? Mas é natural que ia gerar também um pouco de confusão, atraso. É normal, né? O pessoal tá acostumado de uma forma e dá um aumento assim, não tem muita estrutura. Mas assim, a gente tá hoje aqui com o Alan, né, da Indica Serra Gaúcha, falando no Capilar Cast, né, o podcast de capilar, porque a gente se conectou através de um assunto capilar e aí a gente veio parar aqui falar sobre a página dele, porque é muito importante hoje, falando muito para profissionais, a questão hoje da divulgação, a questão hoje da conexão. Então, a gente tava falando com o Alan aqui. Eu vou te pedir pra ti fazer um resumo breve aí pros profissionais, dar uma dica, mas ao mesmo tempo também comentar como que de repente, pra nós ir meio que a gente ir finalizando o nosso papo. A gente falou do teu negócio, falou da parte do marketing, é importante para todos os segmentos. Tu já falou também que tá abrindo. Então, talvez tem muita gente que tá nos assistindo que tem algum estabelecimento, pode entrar em contato para sentir e para você ver se conecta, né? Não é para todo mundo também, talvez ele não vai fazer. Mas eu queria que tu falasse pra galera, na verdade, como o pessoal vai te achar, como o pessoal pode seguir e como que eles fazem para entrar em contato contigo e conversar sobre, daqui a pouco, a produção de conteúdo, de você ir com a Indica Serra Gaúcha no estabelecimento deles e mostrar o serviço lá pro pessoal. Então, pessoal, o nome da minha página é Indica Serra Gaúcha e estamos aí com mais de 22 mil seguidores atualmente, né? Nos últimos 30 dias a gente está acumulando aí uma quantidade bem interessante, bem bacana de engajamento, de visualizações, né? Passando de 1,4 milhões de visualizações aí no mês, dentro de cada 30 dias, né? Então, sobre a questão ali, Jonathan, que tu comentou sobre estratégias de marketing, né? Principalmente, que é um público que mais te acompanha, talvez, que tu tem mais contato com prestadores de serviço, né? Enfim, médicos que prestam serviços de estética, enfim. É produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo e uma produção estratégica de conteúdo. Porque tudo se baseia em dores. As pessoas têm dores, né? E o papel de um bom marketing, né? O objetivo de um bom marketing, ele tu levantar essas dores aí e mostrar que tu tem a solução, né? E produzir bastante conteúdo em cima disso, né? Porque a pessoa vai se conectando contigo, a pessoa vai sentindo confiança que tu é a pessoa capaz de resolver o problema dela, né? E claro, tem outras estratégias também, estratégia de tráfego pago também, né? Tu produz um conteúdo, claro, se tu não usa tráfego pago hoje em dia, tu fica muito à mercê do algoritmo do Instagram, de viralizar ou não, né? E é uma coisa muito incerta. Então, uma estratégia interessante também, tu cria um conteúdo, né? Um conteúdo bem estratégico pro teu público-alvo, pro teu segmento, e tu trabalha com tráfego pago para pulverizar a tua mensagem, né? Para chegar Claro, daí dá para te segmentar o público, né? E tem toda uma configuração, né? Tem todo um trabalho em cima do tráfego pago ali que dá para te atingir as pessoas corretas, né? Perfeito. Também, né? A questão da minha página ali, para entrar em contato comigo, é só enviar uma mensagem, tá? Na página, enviar um direct, eu respondo, a gente troca uma ideia no WhatsApp, né? Eu explico certinho como funciona o trabalho. É uma coisa bem dinâmica, tá? Envio um Media Kit, nós temos hoje um Media Kit profissional contendo todos os dados da página, né? Eu tenho certinho ali os dados demográficos da página, né? Quantos % são de homens, quantos % são de mulheres, a região que a gente abrange aqui, cada vez mais a gente está abrangendo toda a Serra Gaúcha, né? Caxias do Sul ainda é o foco, a maior parte do meu público está em Caxias do Sul, mas cada vez mais está aumentando, né? Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, enfim, esse é o objetivo. Para entrar em contato é bem tranquilo, só manda um direct lá, né? Pergunta como que funciona, né? A gente vai trocando uma ideia ali.
A gente, claro, eu faço um filtro dos estabelecimentos, né, que entram em contato para ver se dá esse match, né? Se dá pra gente fazer um trabalho legal em cima da proposta do estabelecimento. E depois a gente combina, né? Dias, enfim, como que funciona tudo certinho. Perfeito. Agora, então, só pra nós finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Esse é voltado aí pra galera da área de estética mesmo, tá? O pessoal tem dúvida e até às vezes me perguntam isso e nem eu sei se eu faço direito isso, se eu faço certo. Tu comentou geração de conteúdo. Hoje, pra quem trabalha com a parte estética, que é que você falou, vamos pensar assim no meu trabalho que gera um antes e depois, de um transplante capilar, do pessoal que faz tratamento, voltado assim pra área capilar. É interessante muito mais a geração de conteúdo, de tu informar o público do que tu pode resolver pra eles e o que pode mudar a vida deles, ou às vezes os antes e depois. Tu acha legal o antes e depois também tem que ter? Ou é meio a meio, ou mais antes e depois, ou mais conteúdo? O que tu acha que vende mais hoje? Ou seja, o vender, quando a gente fala, o que realmente faz com que o público impacte mais? Eles verem o antes e depois ou eles terem mais informações? Cara, sem dúvida nenhuma, produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo, os lugares, estabelecimentos que são sólidos no mercado, né? Seja de estética ou outras áreas, mas principalmente em estética, né? São estabelecimentos, são profissionais que geram muito conteúdo, né? Geram bastante conteúdo. Porque é aquela coisa assim, ó. Tu segue uma pessoa, né? Alguém da área da estética, né? Um médico, enfim, ali. E, cara, o cara te dá várias dicas ao longo dos dias, né? Do dia, enfim. Todo dia o cara vai lá e te dá uma dica pra te resolver algum problema. Daí tu vai se conectando. É tipo, caramba, realmente, eu passo por esse problema. O cara me ajudou, sabe? O cara fica com aquele sentimento que tu gerou valor pra ele. Entendi. Então, daqui a pouco o cara, sei lá, abre um treinamento, o cara abre vagas para alguma mentoria, né? Algum trabalho, algum serviço em específico. Aí a pessoa tem inconscientemente, a pessoa tem aquele pensamento assim, caramba, se ele me ajuda tanto, né, assim, gratuitamente no perfil dele com a produção de conteúdo, imagina se eu pagar para esse cara. Uhum. Né? Isso aí é uma coisa, assim, que precisa ser levado muito em consideração, mas também os antes e depois. Pra te mostrar, tipo, olha, o fulano de tal tinha esse problema, né? O cara, de repente... Tem vários profissionais que eu já vi fazerem isso, né? Conta uma história, né? O Joãozinho lá tinha esses problemas de insegurança, autoestima baixa, né? Não, né? Tinha dificuldades, sei lá, sociais, principalmente com determinada questão, até mesmo, principalmente capilar, né? E a gente entrou em contato, eu expliquei pra ele como é que funcionava, enfim, a gente começou a fazer, enfim, algumas sessões e tal... E hoje o cara, sei lá, autoestima elevada, né? Entrou tá fazendo musculação. Mudou a vida do cara, né? Mudou a vida do cara. É um antes e depois muito massa. Muitas pessoas que passam pelo mesmo problema, as pessoas vão se conectar com o problema do Joãozinho. Entendi. Né? Porque não é só uma pessoa que passa por aquele problema ali. Cara, basicamente é isso. Porque rede social é uma questão muito de tu se conectar com as coisas, né? Principalmente com histórias de outras pessoas que já passaram por problemas que tu tá passando hoje, né? E tu vê aquele profissional ali como alguém que, caramba, esse cara aí é o que vai resolver meu problema, né? E isso tu passa a confiança para essa pessoa que tá te assistindo ali, te acompanhando em rede social, através de produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo e eu gosto muito de falar na produção de valor, né? A pessoa tem que produzir valor, né, para o público-alvo ali. Ótimo. E é justamente a proposta do Capilar Cash foi essa, gerar conexões, contar histórias. Hoje a gente está falando da parte de marketing, mas contando a história de um profissional que vem tendo sucesso com a criação da página dele, com a parte de estudo na área de marketing. E isso é muito legal para se conectar com outros profissionais, porque todos os profissionais querem ter esse sucesso, mas às vezes eles não sabem muito bem o que fazer. Tem gente que acha que o que vende é um antes e depois. O cara tem que entrar no teu perfil e ver um monte de resultado. Tá, mas qual vídeo que tu tem lá? Qual que é a conexão? Qual que é a informação que tu passou? Como que a pessoa chegou até aquele resultado, né? Exato, tem um processo, né? É porque as pessoas têm porque, assim, ó, as pessoas têm várias dúvidas, né? Dúvidas que a pessoa não comenta, né? Que é tipo assim, tá, como que funciona? Será que serve pra mim? Né? Tem várias questões, cara, e principalmente, né, uma outra dica, né, que eu diria é estudar muito persona, né? A persona bem estudada vai direcionar um conteúdo específico, né, que vai atingir dores, né? Que né, foi até o que eu comentei no início do programa, né? Claro. Que a nossa persona, né? Cada estabelecimento, cada nicho de mercado tem a sua persona.
né? Eu poderia citar alguns aqui, inclusive, e cada um tem os seus problemas, né? A gente tem que entender, cara, o que o meu cliente, o que o meu paciente escuta da esposa, né? O que ele escuta no trabalho, ou qual o problema que ele passa de manhã quando acorda, qual o problema que ele, sabe, quais os problemas dele socialmente, o que ele deixa de fazer por conta do problema dele, sabe? O que ele, sei lá, deita a cabeça no travesseiro pensando, coisas bem específicas mesmo, pra gente conhecer, certo, né? Também... Estudo além da persona, né? Estudar bastante também a rotina da pessoa, né? Ali a questão de o que a pessoa faz da vida, né? Como que é a rotina da pessoa, né? Tem todo um estudo pra gente conhecer o nosso cliente, né? Conhecer o nosso paciente, o nosso cliente, enfim, e conseguir direcionar algo que vá comunicar diretamente com ele, né? Que ele vai pensar, caramba, isso aí é pra mim. Nossa, não é possível que o cara tá falando ali o que eu passo. Sabe? Cara, é conexão instantânea. Perfeito. Não, show de bola. Cara, quero te agradecer por estar aqui com o teu tempo, falando da tua história. Acho que a gente queria contar e saber, entender como que tu chegou, né, com a página. Eu te agradecer pelas dicas. Eu acho que são dicas muito valiosas, porque hoje é um tema muito importante para os profissionais terem um pouco mais de conhecimento na área de marketing, mas... o conhecimento básico. Muitas vezes esse conhecimento mais profundo poucos profissionais têm. Então, deixar essa dica também para as pessoas que procuram querer escalar ou entender por que às vezes não tá dando certo. Dá uma olhada, entrar em contato assim com profissionais, né? Para isso. Mas queria te agradecer. Tu já falou aí, já pedi para te falar da página, como o pessoal te acha. Obrigado mais uma vez aí pelo convite de estar aqui contando. Acho que tem um tema muito grande para nós falar. A gente ainda volta... Ficar horas e horas conversando aqui. A gente ainda vai... Vamos ter outros episódios aí daqui a pouco a gente trazer para falar, de repente, da parte estratégica de algum segmento específico. Talvez, muitas vezes, voltado aí pro capilar, para médicos, para terapeutas, para o pessoal aí, a gente pode... Tem bastante coisa para abordar. Vamos desde já, agora lembrei, vamos fazer isso, de trazer de novo o Alan para falar dessa parte de marketing, talvez para profissionais, mas agora foi importante a gente trazer pela conexão e contar a história. Então, cara, obrigado por estar aí. Eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo pelo convite, né? Fiquei bem ansioso quando tu me convidou, né? Fiquei bem feliz quando tu me anunciou, inclusive, né? Lá atrás, que ia iniciar um projeto de podcast, né? Tô bem feliz de estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que se disponibilizou em assistir, né, esse episódio aí. Espero que a gente tenha tido um papo bem bacana aqui. Não, foi muito bom, muita informação legal. Então, gente, obrigado aí também por vocês que assistiram e vão assistir mais esse episódio, que vem acompanhando, curtindo, se inscrevendo e assistindo os episódios anteriores. E eu queria agradecer a todos de novo mais uma vez, né, como eu sempre faço aqui. É uma honra sempre agradecer os nossos apoiadores. Vamos ter novos conteúdos, sim. Sigam lá a Indica Serra Gaúcha. A gente vai divulgar o podcast aqui, vai fazer muita postagem aí pra muita gente conhecer. E agradecer sempre aqui, né? Aqueles dois que ficam ali atrás, a Mônica e o Fabrício aqui da Cena 360, que tem esse espaço maravilhoso pra gente ter essa conversa, esse bate-papo. E esse foi mais um episódio, graças a Deus, mais um episódio que tá acontecendo. Esse Capilar Cast ainda vai acontecer muito. E obrigado a todo mundo. Se inscrevam, curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Isso, valeu.